Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Militão. Hoje nós vamos falar então sobre os loops na produção de áudio. Mas afinal, o que vem a ser loops? Muito bem. Os loops são pequenos pedaços de gravações que são recortados e reorganizados, misturados, organizados, de forma a montar uma nova composição musical, ok? Vejamos aqui, ó, aqui a gente tem nessa imagem a demonstração de um pequeno pedacinho de áudio digitalizado, né, que está aí inserido no meio de um software específico para isso. Como está dizendo aqui, já falei para vocês, são trechos de música ou mesmo de sons ou mesmo de efeitos sonoros que a gente utiliza, né, nessa maneira, nessa recombinação. É como se a gente criasse uma colcha de retalhos, né, que é feita a partir de recortes de diversos outros pedaços de tecidos. Ela é reorganizada e ela adquire uma nova forma. O importante de um loop é que o final do loop se encaixa perfeitamente no início. Assim, eu posso manter esse mesmo loop tocando durante o tempo que eu quiser, né? E a gente não percebe que aonde está o seu início e o seu final. Né? Hoje em dia existem diversos estilos de música, né? O próprio rap, a música techno, os DJs hoje usam na música eletrônica os loops o tempo todo. Eles tocam loops ao vivo. Eles preparam os loops deles com antecedência e eles têm softwares e interfaces onde eles ficam compondo, criando uma música ou a interpretação de uma determinada música, né, improvisando e colocando esses loops pré-gravados para tocar. Como a gente estava falando, muito importante no criar, no produzir um loop no computador é que o fim desse pedacinho tem que se encaixar perfeitamente no início. Como é que a gente vai fazer esse encaixe? É importante ter um bom ouvido para isso, né? De certa forma, uma melodia tem que ter continuidade, ela não pode ser interrompida. A harmonia também, o tom que a música está, também tem que encaixar de alguma forma. Os timbres, os instrumentos que estão sendo usados naquele momento e principalmente o ritmo, que é uma coisa matemática, né? A gente não pode interromper, cortar de forma brusca de maneira que fique desagradável. O ritmo tem que, de um loop, né, para ele encaixar no seu final, ele tem que estar organizado na forma matemática do ritmo. Bom, mas afinal, de onde vêm os loops? Né? Como é que isso surgiu? Bom, a ideia de trabalhar essas figuras em repetição surgiu na música eletroacústica nos anos 50, ou seja, aqueles compositores eruditos, estudiosos da música, né, foram além da orquestra sinfônica, eles começaram a fazer experimentos com os sintetizadores de som eletrônicos que começaram a ser desenvolvidos no final dos anos 50 e início dos anos 60. Isso em laboratório, em faculdades, universidades. Então, os principais nomes aí que a gente pode citar é Schaeffer, Varese e o Stockhausen. Já pelos anos 60, alguns dessas ideias aí foram incorporadas na música pop. E depois, a partir dos anos 80, aí a cultura hip hop, o rap, depois o techno, drum and bass e todas essas outras variações aí realmente mergulharam nessas ferramentas, nessa forma de criar e se expressar musicalmente, né? E hoje a gente tem um uso disseminado disso. Bom, esse aqui é Karlheinz Stockhausen e como vocês podem ouvir é uma música bastante estranha. Na verdade, se a gente pensar na música para cinema, em efeitos sonoros e sonoplastia, isso tem bastante coisa, né, bastante relação com isso. Karlheinz Stockhausen, no alemão,
compondo músicas, vocês podem ver aí, utilizando recursos de laboratórios eletrônicos, gravadores dos mais diversos tipos, e sempre explorando as possibilidades dessa linguagem. Na década de 60, os Beatles, então, Paul McCartney era um cara muito curioso e entrando em contato com a vanguarda musical, trouxe essas informações para a música popular. E nessa música aqui, Tomorrow Never Knows, que foi lançada nesse disco, Revolver, em 1966, eles então utilizaram para criar o clima, para compor o ambiente sonoro dessa música, eles então gravaram diversas coisas em fita magnética de gravador de rolo, cortaram um pedaço dessas fitas, colocaram de trás para diante e emendaram o início dessa fita com o final, colocaram entre dois gravadores de rolo e elas ficaram tocando assim, e eles foram compondo e criando uma atmosfera sonora assim bastante diferente. Hoje pode parecer uma coisa normal, mas na época foi alguma coisa de muito novo para uma banda pop estar fazendo. A partir dos anos 80, então, e aqui nós vamos ouvir ao fundo aqui Run DMC, Walk This Way, uma música assim que realmente fez o rap que ainda estava no underground, assim, fez o rap e essa música trabalhada com o toca-disco, fazendo scratch, é uma forma de fazer um loop, é uma forma de pegar um pequeno pedaço musical e emendar e colar com outra coisa, só que feito ao vivo, na mão, de forma analógica, né? O Run DMC, então, quando estourou essa música Walk This Way no mundo inteiro, né, uma música do Aerosmith, que eles pegaram e fizeram uma super versão balançadíssima, com um groove maravilhoso, o mundo inteiro ficou conhecendo essa expressão musical que era o rap, com o trabalho já de composição com loops, né, com uso de bateria eletrônica, e a partir então dos anos 90, dos anos 2000, usando o computador aí, que facilitou tremendamente essa expressão. Aí a gente tem aí vários ícones aí do rap, que realmente mestres aí da composição musical, através desse recorte e colagem sonora com muito groove, né, com a herança da música negra, da música africana, né, com muito groove, mas sempre fazendo essa colagem e a poesia declamada, aquela fala forte. Bom, mas como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente pode fazer hoje em dia, compor? Então, a gente cria e manipula loops hoje em dia gravando, né, cortando, copiando e colando e reorganizando, né, isso com auxílio luxuoso dos computadores e dos softwares, né? Aqui tem um exemplo, esse é uma interface do Live, que é um software bastante utilizado para isso. Esse tipo de software hoje é chamado de Digital Audio Workstation, ou seja, estação de trabalho com áudio digital. E eles hoje, inclusive, combinam a possibilidade de utilizar loops e gravar, liga o microfone e grava coisas também, voz, instrumentos tradicionais, enfim, dá para fazer uma coisa muito versátil, né? Existem diversos tipos, softwares profissionais bem caros, softwares baratos, acessíveis, né? Os principais estão aqui nessa lista. A gente pode falar para a plataforma Apple, o GarageBand, o Fruity Loops, que é bastante conhecido para Windows, era um software quase que de brincadeira, mas os DJs consagraram essa ferramenta aí. Existe o Reason para criar com sintetizador virtual, dá para fazer muita coisa, os DJs usam muito o Reason. A plataforma Linux já tem muita coisa. Existe o Acid, foi o primeiro grande software de manipulação de loops. Com o tempo começaram a surgir softwares específicos só para trabalhar com loops. Hoje as Digital Workstations fazem quase que um pouco de tudo. Existe o Logic para a plataforma Apple, o famoso Pro Tools, Ableton Live, bastante usado pelos DJs também, Sonar, Reaper, enfim, né? Sugiro
este exercício, vamos trabalhar este exercício aqui, deem uma pausa, observem bem. Vamos criar um loop musical 30 segundinhos ou então 1 minuto, utilizando algum software para colagem e manipulação de loops, ok? O segundo exercício seria pegar um trecho de música e tentar criar um loop. Ou seja, você põe num software tipo Audacity, que é free, e você tenta cortar um pedacinho de forma que o final desse pedaço se encaixa no início. Você pode ficar ouvindo aquilo sem perceber onde é que está o início e o final. Aceita o desafio? Vamos lá? Ok. Gente, aqui algumas dicas, né, tutoriais, nossa velha e boa Wikipedia, alguns vídeos no YouTube, ok? Aonde encontrar o software para trabalhar com loops? Uma dica aqui, o Giada, que é um software aberto, é free, ele roda em Linux, ele roda em Mac, ele roda em Windows. Quem quiser trabalhar com Linux, aqui tem outras dicas nessa segunda página aqui. O Fruity Loops, que tem que ser comprado, é acessível, mas tem que ser comprado. Aqui o endereço do fabricante. E para quem tem a plataforma Apple, quem tem MacBook ou iMac ou Power Mac, ele já vem instalado, ele é gratuito. Quem está usando iPad e iPhone tem que comprar, custa na faixa de $5, né, pela própria App Store, ok? Gente, por hoje é isso, muito obrigado pela atenção e vamos trabalhar, vamos criar com loops. Até a próxima!